Férias, que período maravilhoso! Um período muito bom para jovens, para adolescentes, para as famílias poderem descansar de um ano com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho e com muitos desafios. Mas depois dessas férias, a gente tem um recomeço. E recomeçar significa fazer uma análise, fazer uma avaliação do que deu certo, do que precisa mudar para o próximo ano. O que seriam algumas dicas importantes, talvez, para esse recomeço? Esse recomeçar essa rotina que foi alterada com o horário de férias, onde o tempo é mais livre, a organização do espaço fica diferente do que no momento, naquele período de trabalho, de aula, de rotina, de afazeres, de temas, de tarefas, de estudo. Importante, não deixar para o primeiro dia de aula recomeçar essas atividades. É fazer uma conversa, ter uma conversa, pai, mãe, filho, conversar entre a família e fazendo uma avaliação do que deu certo, o que precisa melhorar e como fazer isso, de que forma se pode melhorar aquilo que de repente causou estranheza, causou alguma frustração no decorrer do ano letivo. Muitas vezes os adolescentes, eles se trancam no seu espaço para estudar e ficam lá no seu mundo estudando e os pais não sabem de que forma eles estão estudando. Nem sabem se os filhos realmente têm formas adequadas de estudo. O que é indicado, o que é ideal? O ideal é conversar e perguntar para o filho: como é que tu está estudando? Quais são as tuas dificuldades? Quais são as tuas facilidades? E dentro disso, desse esquema, dessa rotina nova de trabalho que vai acontecer no retorno das férias, é justamente fazer uma combinação, fazer um planejamento com metas. Que metas gostaria de alcançar nesse ano letivo? Como eu vou chegar a conseguir alcançar essas metas? E aí entra a importância da família, do pai, da mãe, para conversar com os adolescentes e não botar culpa em relação aos resultados em ninguém, mas sim fazer uma análise. Por que deu certo, por que não deu certo? O que deu certo, o que não deu certo? De que forma nós podemos melhorar os resultados? De que forma nós podemos melhorar o empenho e o desempenho escolar? Muitas vezes, dependendo da idade, o pai e a mãe acreditam que a criança tenha que dar conta do recado sozinha, que o pré-adolescente ou adolescente ele tem que dar conta do recado sozinho. Tu já é grandinho, tu já sabe, tu tem teu espaço, tu tem que organizar o teu tempo e acabam não participando desse processo. E a criança, o jovem se sente seguro quando o pai e a mãe se preocupam com ele também, com o seu resultado, com o seu desenvolvimento de aprendizagem. Nem todas as habilidades se desenvolvem em um determinado momento. Elas são, como eu já falei, um processo. Então essas habilidades elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser desenvolvidas e tem que ter uma motivação para o estudo. E essa motivação não seria a troca de um resultado por algo material. Importante é o jovem se sentir protagonista desse processo, protagonista do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de aprendizagem e saber que os resultados são dele, que a competência dele será resultado do seu empenho, do seu trabalho, da sua dedicação. E os pais conversar com os filhos, manter um diálogo, não de cobrança, mas um diálogo de saber como está. Conversar com os filhos a respeito do seu desempenho, do seu envolvimento nas atividades. A volta às aulas, ela volta, é todo um glamour, né? Estiveram de férias, estão com energias redobradas, mas começa a rotina de ter que ter um horário
para dormir, um horário para fazer as suas tarefas, atividades de lazer, que também são importantes, mesclar atividades de lazer com as atividades do seu trabalho de acadêmico, né? Atividades da sua competência como estudante. Importante ter um espaço bem iluminado, um espaço que não tenha interferências de internet, de televisão, de ruídos, que ele possa ter um espaço de tranquilidade para fazer o seu trabalho. Os jovens devem se reorganizar desde o início do ano. Por quê? Muitas vezes, no início do ano, quando ele está com essa energia redobrada, com essa capacidade de estar com vontade de estudar, tá motivado para o estudo, ela vai se perdendo ao longo do ano. E no início do ano, essa capacidade ela é maior. Ela tem que ser realimentada. Ter motivação para o estudo, ele tem que ser realimentado. De que forma? Com diferentes maneiras de estudar, diferentes maneiras de poder atingir os objetivos previstos naquela disciplina. E aí, muitas vezes, os pais podem interferir com exemplos, com táticas, com estratégias de estudos diferentes. Não precisa sempre estudar da mesma forma. Cada criança, cada adolescente tem habilidades melhores, ou visuais, ou auditivas. Então, tem jovens que fazem esquemas, fazem esquemas no seu caderno, utilizam canetas coloridas para grifar, para salientar determinados conteúdos importantes. Isso é uma forma. Tem outros jovens que preferem, são mais auditivos, então eles vão lendo em voz alta aquilo que eles estão estudando. Então, cada adolescente, cada pessoa tem diferentes formas, tem habilidades diferentes que vão de acordo com o perfil de cada um. Agora, no reinício do ano, seja feita uma conversa, né, entre as partes, entre a família, para estabelecer metas, para fazer uma avaliação e uma reavaliação sobre o ano anterior. Aquilo que deu certo, mantém-se. O que não deu certo, se pontue novamente, porque não deu certo, sem colocar culpa em ninguém, sem achar culpado da situação, mas se perceber como responsáveis desse processo. Muitas vezes o resultado, eu não fui tão bem porque o professor não explica, porque a minha turma é muito agitada. Mas onde está a tua responsabilidade dentro deste contexto, dentro desse espaço? Os pais conversarem com a escola, conversarem com os professores, onde os filhos estão encontrando dificuldades, para se colocar à disposição e se colocar a par de que forma podem auxiliar, de que forma a escola e a família podem juntos auxiliarem esse jovem para com que ele consiga desenvolver-se, para que ele consiga ter um resultado na sua evolução mais adequado.